Olá, vamos iniciar agora um bloco novo, que é sobre os direitos das pessoas LGBTQI+. Meu nome é Alexandre Bahia e eu tenho pesquisado os direitos dessa minoria, da minoria LGBT há mais de 10 anos. Eu tenho mestrado e doutorado em Direito Constitucional e atualmente estou também presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Minas. Mais recentemente, terminei meu pós-doutorado nessa questão lá na Universidade do Porto, e aí, então a gente vai, nesses módulos que seguem, falar sobre questões teóricas e práticas, falar sobre alguns desafios que essa minoria enfrenta, e mais do que isso, falar como o direito positivado, o direito positivo no Brasil, assim como nos demais países do Ocidente, tem uma dificuldade enorme de reconhecer, em igualdade de condições, os direitos para essa minoria. Uma das questões que eu quero tratar aqui é justamente isso. Um desafio que se coloca para aquelas e aqueles que vão pensar os direitos fundamentais, seja como advogados ou em qualquer área que vão atuar dentro do direito, a incapacidade que esse direito tradicional que nos foi legado até o momento tem de reconhecer os direitos da minoria. Isso porque, como a gente pretende mostrar ao longo aí desses módulos, o direito moderno ele tem uma base essencialmente excludente e essencialmente reduzidora de complexidade. E quando a gente está falando da minoria LGBTQI+, e até por essa soma de letrinhas, a gente vai perceber que, ao falarmos sobre essa minoria, nós estamos falando sobre diversidade. E, por outro lado, o direito, da maneira como ele foi construído na modernidade, ele não consegue, no primeiro momento, abarcar essa diversidade. Então, é muito em cima disso que eu quero trabalhar nesse tempo que a gente tem agora. E eu começo justamente com essa questão, né? O que nós chamamos de direito, o que nós, no Ocidente, na Europa Ocidental, judaico-cristã ocidental, nos países que vieram a partir dali, das conquistas, da colonização dos países europeus, esse direito construído na modernidade, ele tem algumas bases, e uma das grandes bases desse direito é a racionalidade moderna, né? A racionalidade cartesiana. E para a gente falar em racionalidade cartesiana, a gente está falando em um sistema binário, em que todas as nossas questões são pensadas sempre em opostos de dois. E aí, o problema vai estar justamente quando a gente vai estar falando de uma determinada parcela da população que ela não se enquadra totalmente nos conceitos binários sobre os quais o direito foi construído. Então, o direito na modernidade, para funcionar, ele trabalha criando normalidades. E aí, percebo que quando eu digo que ele está criando normalidades, eu estou querendo dizer muito claramente que não há nenhum conteúdo no direito que seja essencialmente legal ou ilegal, racional ou irracional. Todo conteúdo no direito, ele é sempre contingencial e ele varia no tempo e no espaço. O que vai acontecer é que em determinado momento, o legislador, o legislativo, ele vai, das várias possibilidades de atuação das pessoas sobre determinado tema, sobre determinada forma de ver o mundo, sobre uma determinada concepção de vida boa, do que é bom para mim, do que é bom para a minha comunidade. Dessas várias possibilidades, o direito vai selecionar uma delas e vai cristalizar essa expectativa de comportamento dentro da norma jurídica e, ao fazer isso, ele considera aquele comportamento como sendo um comportamento normal, como sendo a ação normal, como sendo a concepção de vida boa normal, como sendo a concepção de realização pessoal, profissional, dignidade humana, etc., como sendo normais. E, ao fazer isso, ele vai eliminar todas as outras, ou pelo menos taxar todas as outras como anormais. Essa classificação que o direito faz, ela é pretensamente neutra,
já que fundada na razão, e, de novo, a razão é o grande fio condutor do direito da modernidade, portanto, ao se fundar na razão, se pretende que esse direito, ao construir normas que são gerais e abstratas, que ele seja, portanto, neutro. É claro que é um grande salto civilizacional quando o direito moderno deixou de ser, ou passou a própria característica do direito moderno ser trabalhada com normas gerais abstratas e não mais com privilégios de casta. Isso certamente é um grande avanço. Mas, ao mesmo tempo, a pretensão de neutralidade aí, ela é muito perversa, porque todos aqueles e aqueles que não se enquadram naquele comportamento que foi taxado de normal, automaticamente vão receber alguma forma de reprimenda por parte do direito. Todas as ações humanas, então, passam a ser classificadas tendo como norte, tendo como pressuposto aquilo que foi colocado na norma. E daí a gente vai ter 3 possibilidades sobre aquilo que vai ser chamado de desvio. Desvio vai ser tudo aquilo que vai estar contrário à norma, que mais uma vez foi aleatoriamente determinada para que determinado comportamento seja tido como legal. Tudo aquilo que não se enquadra naquilo que a norma jurídica estabeleceu como sendo legal, vai ser taxado de uma dessas 3 possibilidades. Ou vai ser taxado como ilícito, pura e simplesmente, ou vai ser taxado como loucura, ou vai ser taxado como doença, ou a soma de 2 ou 3, de 2 ou 3 dessas possibilidades. Então a gente pensa, por exemplo, em como o direito moderno colocou milhares de pessoas em hospícios, por exemplo, e aqui em Minas Gerais a gente tem um caso paradigmático, que é o hospício, o antigo hospício lá de Barbacena, no qual, por exemplo, mulheres eram colocadas naquele local simplesmente porque elas desafiavam a normalidade da ordem jurídica vigente. Então, eram moças que já não eram mais virgens e apareciam grávidas, eram mulheres que brigavam com o marido e que, obviamente, se essas pessoas estão infringindo o comportamento normal que se espera delas, no caso das mulheres, elas automaticamente estão cometendo ou um ato ilícito, ou elas são doentes fisicamente, ou doentes mentalmente, elas têm alguma doença mental. E, portanto, em muitos casos, milhares aí de mulheres sendo colocadas em sanatórios, em hospícios, simplesmente por causa disso. Então, o direito moderno, ao se associar com o Estado e constituir o chamado Estado de Direito, Estado-nação, ele vai ter, então, essa capacidade de dizer quais comportamentos são aceitáveis e quais comportamentos são reprováveis, quais comportamentos são ilícitos e, portanto, que todos aqueles que cometem aqueles atos que não estão cristalizados na norma automaticamente estão fora da proteção do direito, ou pior, estão, na verdade, sob o julgo de serem colocados em presídio, num sanatório ou num hospital. Então, essa modernidade sobre a qual o direito se constitui, ela tem algumas características, né? O direito moderno ele é construído a partir de um modelo centrado no homem, e por isso eu estou dizendo que é um modelo patriarcal, é um modelo sexista, de subordinação da mulher, portanto é um modelo androcêntrico, centrado na figura do homem e nos direitos do homem, né? E aí, quando a gente pensa em todas as estruturas desse Estado, elas foram todas pensadas para o homem, não para a mulher. Assim como todas as estruturas do âmbito privado, fora da casa, também foram pensadas para o homem, não para a mulher. A mulher vai ser reservado o local doméstico, né? Mas para o homem, vai ser sempre franqueada a possibilidade de trabalho e de pertencimento aos quadros do Estado. É interessante a gente pensar que, mesmo no âmbito privado, do mercado privado, todo o conceito moderno de trabalho ele vai ser pensado em cima do homem e não da mulher. É por isso que, quando as mulheres começam a ocupar o mercado de trabalho e a elas dada essa ideia de equiparação aos homens, nós ainda estamos partindo do pressuposto de um ideal ao qual as mulheres devem alcançar. E essas são questões que não tem diretamente a ver com a minoria LGBTQI+,
mas no final das contas tem tudo a ver, porque qualquer sociedade machista, sexista, patriarcal, androcêntrica é também uma sociedade que discrimina e violenta pessoas LGBTQI+. Então, esse é um modelo que, além de tudo, ele é, portanto, heteronormativo. Todos aqueles que fogem da perspectiva heteronormativa também vão ser sancionados pelo direito. E tudo isso com um grande objetivo. Numa sociedade industrial, numa sociedade de acumulação crescente entre os séculos XVIII e XIX, nós vamos reinventar o conceito de família e o direito vai ter um papel fundamental na reconstrução desse conceito de família, cristalizando família em casamento e chancelando apenas direitos aqueles que estivessem casados, qualquer outro arranjo familiar e quaisquer descendentes decorrentes de relações fora desse casamento vão sofrer ou penalizações até, ou pelo menos o ostracismo por parte do direito. Então, esse é um modelo que é construído visando otimizar um sistema de produção e de consumo, né? E aí, nesse sentido, vai ser necessário, então, ocultar a mulher, subalternizar a mulher, colocar a mulher em segundo plano, para eu garantir a acumulação e formação de patrimônio e a sua não dissolução por filhos fora desse casamento. A família como nós conhecemos, a chamada família tradicional, que na verdade é um dos modelos de família, um modelo construído na sociedade industrial, diferente dos modelos anteriores, dos vários modelos de famílias anteriores. Essa família é pensada como uma unidade de produção e de reprodução, de mão de obra e de consumo. Por isso, inclusive, o casamento e relações entre pessoas do mesmo sexo não vai ser algo tolerado, como de certa medida foi tolerado em algumas épocas do passado, porque essa é uma relação que não vai produzir descendentes, essa é uma relação que não vai produzir mão de obra, e isso vai significar o rechaço. Nós vamos ter dentro do direito no Brasil, e isso durante uma boa parte do século XX, isso não é algo tão antigo assim, nós vamos ter durante uma boa parte do século XX algumas normas que vão representar bem esse tipo de estrutura hierárquica e centralizada na figura do homem. Então, por exemplo, pessoas que viviam no que a gente hoje, desde 88, chama de uniões estáveis, e constituíam patrimônio, tinham filhos decorrentes dessa união, quando esse companheiro se separasse da companheira ou morresse, essa mulher não teria direito a nada daquele patrimônio que foi construído, né? A menos que ela provasse que ela foi responsável exclusivamente pela constituição daquele bem, pela aquisição daquele bem, ela não tinha direito a nada, apesar de estar ali à disposição e justamente do trabalho doméstico dela ter sido possível a construção de tudo aquilo que foi construído. Da mesma forma, os filhos havidos dessa união estável, assim como filhos que o marido tivesse fora do chamado leito conjugal, esses filhos eles recebiam uma dupla punição. Em primeiro lugar, desde o seu registro, haveria expressões como filhos naturais, filhos concubinários, filhos adulterinos ou filhos espuros. Essas são as expressões que constariam no registro desses filhos. E uma segunda punição é que eles não teriam direito à herança, exceto se o pai reconhecesse esses filhos em vida ou através de disposição de última vontade. Mais uma vez, o direito, então, ele incorpora como normas e sanções e tabus alguns comportamentos que ele não considerou, que não se considerou interessantes para aquele modelo de sociedade de produção de mão de obra e de produção e consumo. Alguns outros exemplos também para a gente entender como é que, da dificuldade do direito moderno de conceder direitos à minoria LGBTQI+. Então, nesse primeiro conjunto aí, de exemplos que eu estou colocando. A vadiagem ela é uma contravenção penal prevista até hoje na legislação e que ela pune uma pessoa que não trabalha e que não tem condições de viver da sua própria renda, não tem renda com a qual ela possa se sustentar.
Ou seja, o direito considerando como um ilícito penal o fato de uma pessoa não produzir. Um outro conceito que tem muito a ver com tudo que nós vamos discutir aqui é o conceito de mulher honesta, né? Esse é um conceito que perdurou ainda durante muitos anos pós-Constituição de 88, que vem de uma legislação antiga, estava no Código Penal e que sobreviveu aí durante muitos anos e que significava, ao fim e ao cabo, que às mulheres não era dada a possibilidade de praticarem sexo fora do casamento. Uma mulher que não fosse virgem não poderia ser vítima de estupro, é dizer, sendo vítima de estupro, o estuprador não seria punido, por exemplo, se ele conseguisse provar durante o processo que aquela mulher não era mais virgem, portanto ela não era honesta, né? Chegava-se ao ponto, na legislação brasileira, de absolver aquele que foi condenado ou processado pelo crime de estupro, se durante o processo ele se casasse com a sua própria vítima, né? Porque, mais uma vez, o estupro ele era um crime contra a dignidade da família e não contra a dignidade da mulher. Então, de novo, a gente tem aí uma objetificação da mulher, uma objetificação de um corpo por uma cultura centrada, mais uma vez, na figura do homem. Pátrio poder é um outro bom exemplo desse tipo de sociedade, desse tipo de direito, porque, afinal de contas, ele significava o poder do homem, marido, sobre os filhos, e somente na ausência, morte desse homem, é que a mulher assumiria o pátrio poder. E ele ainda é um resquício aí, romano, medieval, de um poder, naquela época, antes da modernidade, de vida e morte do pai sobre seus filhos. Felizmente, a Constituição de 88, ela, ao falar sobre essas questões, ela elimina a figura do pátrio poder para substituí-lo pelo poder familiar. A diferenciação entre os filhos, eu falei dos filhos havidos fora do casamento, mas havia uma outra diferenciação, inclusive, filhos adotivos, filhos adotados só herdariam metade da herança dos outros filhos. Tem um outro exemplo interessante do meados do século XX, durante o governo Vargas, em que ele publica um decreto proibindo a entrada no Brasil de pessoas vindas dos continentes asiático e africano, porque, segundo o decreto, deveria ser preservada a identidade europeia brasileira. Para entrar mais especificamente nas questões que a gente está querendo tratar aqui, é interessante a gente pensar, eu estou citando exemplos de 3 países de democracia avançada, de democracia consolidada, e que, apesar de todo o avanço democrático, de todo o avanço do direito, e de serem referenciais, muitas vezes, para uma série de áreas com as quais nós trabalhamos no direito, no entanto, eles ainda mantiveram legislações criminalizando a chamada sodomia. O que seria isso? O que seria o crime de sodomia? Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, ainda que maiores de idade e ainda que esse sexo fosse consensual. Por uma aplicação, uma transposição de uma certa teologia cristã, o direito, então, absorve essa teologia e vai criar, então, o tipo penal da sodomia. E que vai avançar aí em pleno século XX, até 1967, no Reino Unido, né? País, e um caso bastante emblemático nesse sentido, do inventor do computador, não é? E que, depois que ele consegue decifrar o código lá dos nazistas, ele vai ser processado pelo crime de sodomia e vai ser submetido a uma série de terapias hormonais, o que vai levar ao seu suicídio alguns anos depois. No caso da Alemanha, até 1994, o artigo que criminalizava a homossexualidade na Alemanha, ele vem da legislação penal da época do nazismo, né? E esse é um dado interessante porque a Alemanha havia revogado normas sobre criminalização da homossexualidade no começo do século XX. Durante a República de Weimar você não tem isso, e com a ascensão do nazismo essa norma volta. Mas o que é mais curioso é que, depois do nazismo, vários tipos penais criados nessa época, várias figuras penais e direito criado nessa época, é revogado.
uma das normas que não vai ser revogada, ou só vai sê-lo em 1994, já no limiar do presente século, vai ser a norma, o parágrafo 178, que falava sobre a criminalização da homossexualidade. E para mim, o que é o caso mais emblemático sobre isso, não é os Estados Unidos, em que foi necessário que a Suprema Corte decidisse, em 2003, no caso Lawrence versus Texas, foi necessário que a Suprema Corte se manifestasse expressamente para dizer que a sodomia não poderia ser, não é um crime, que isso não poderia, isso poderia ter uma reprovação moral, mas não poderia ter uma reprovação por parte do direito. A Suprema Corte, ao decidir em 2003, ela revoga um precedente de meados dos anos 80, em que, também chamada a falar sobre isso, ela chegou a afirmar, sim, a validade da lei da sodomia. Foram necessários aí 20 anos, quase 20 anos, para que a Suprema Corte dos Estados Unidos voltasse atrás. E já em pleno século XXI é quando ela finalmente, os Estados Unidos vão finalmente abolir, por decisão judicial, as últimas leis de sodomia. Então, o que a gente percebe, por tudo o que a gente está falando até esse momento, é que o direito moderno, que prometeu e promete a libertação do homem das amarras da tradição, da religião, das amarras do preconceito, que o avanço da ciência e o avanço da razão nos levariam a lugares melhores, nos levariam à felicidade, ao bem-estar, não há, na verdade, muito disso. No final das contas, há algumas temáticas, como a questão de gênero e sexualidade, que é a temática do nosso bloco aqui, sobre a qual o direito moderno vai, sob uma nova roupagem, né, de racionalidade, de ciência, justificar discriminações, preconceitos e exclusões, seja com relação à questão da mulher, seja com relação à minoria LGBTQI+, seja com relação aos negros, uma série de outros grupos que vão passar juridicamente pela ilegalidade. Mas a gente estava falando dos Estados Unidos, vai lembrar que nos Estados Unidos, até 1967, no caso Loving versus Virginia, foi quando a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional a lei, a legislação, que proibia os chamados casamentos interraciais. Nos Estados Unidos, portanto, até a segunda metade do século passado, até a segunda metade do século XX, pessoas brancas e negras se casassem, ou o casamento não era reconhecido em alguns estados, e em alguns outros estados era mais ainda, além de não ser reconhecido, ainda era crime. O que a gente vai, então, ter que começar a questionar, e foi onde que eu comecei no início, é que esse direito moderno, ao falar sobre liberdade e igualdade, e essas são as bases sobre as quais o direito moderno se assenta, que é o que eu quero falar no próximo bloco, esse direito moderno, apesar de falar de liberdade e igualdade, ele é também, ao mesmo tempo, excludente, discriminador, cego às questões de discriminação histórica e estrutural, quando não, ele é também agente de promoção desse tipo de discriminação, desse tipo de preconceito. Para a gente ir caminhando para terminar essa primeira parte, né, uma das grandes questões do direito moderno é que ele busca eliminar a diversidade. Ele busca eliminar a diferença, porque haver diferenças, haver múltiplas possibilidades, haver diversidade, significa possibilidade de dissenso, significa possibilidade de conflito. O direito moderno, ele vai prestar um serviço extremamente relevante aí, seja para o Estado moderno que vai surgindo, seja para o sistema capitalista financeiro que vai surgindo nesse momento, lá no século XVI, XVII, por aí, não é? Ele vai prestar um grande serviço que é a tentativa de eliminação da variação, a tentativa de eliminação da diversidade, a tentativa de submeter toda a realidade a um conjunto binário de direito e não direito, de duas possibilidades, de não haver mais nenhuma outra possibilidade que não aquelas duas. E aí o direito, então, vai fazer isso historicamente a partir de três formas.
pela exclusão, e a gente pode apontar isso, por exemplo, na forma como foi feita, seja a reconquista, chamada reconquista da Península Ibérica pelos reis católicos, a expulsão dos mouros, seja no processo que é chamado de colonização da descoberta das Américas, e seja pelos processos de genocídio em massa, como, por exemplo, no Congo, pelo rei da Bélgica, no século XIX, no genocídio armênio, já no século XX, seja no Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, contra judeus, ciganos, testemunhos de Jeová, homossexuais, enfim. Mais uma vez, a ideia de haver diferença, a ideia de haver diversidade, ela é rechaçada, e eu preciso, então, substituir pela homogeneidade. Então, a exclusão física, né? A exclusão também cultural é também uma possibilidade, o chamado epistemicídio, né? Você taxa como ilegais uma série de línguas, religiões, culturas. Né? Um outro momento é a ideia da tolerância. A ideia da tolerância ela surge com as brigas entre católicos e protestantes na Europa após a Reforma, e depois de várias lutas e muitas mortes, vários reis, eles editam, então, normas de tolerância, editos de tolerância, como o Edito de Nantes, na França, em que o rei da França permite a existência dos huguenots, os protestantes ali franceses. A ideia da tolerância é a ideia, então, de que nós, que somos um padrão, permitimos que vocês, que são diferentes, existam. De novo, ainda que seja melhor do que a exclusão pura e simples, ela ainda é hierárquica. Ela ainda parte do pressuposto que existe um padrão e de que o outro é meramente tolerado. Uma terceira possibilidade, que vai ser muito utilizada durante toda a história da modernidade, é a ideia da pasteurização. Ao invés de matar fisicamente, ao invés de permitir que o outro diferente exista, o que é feito muitas vezes é a apropriação, né, da cultura, a imposição da cultura dominante sobre aqueles que são minoria e que são obrigados, então, a se submeter àquela cultura da maioria. Isso vai ser feito nos campos com relação aos negros, no campo aí das sociedades com relação aos negros. Isso vai ser feito na imposição de um modelo masculino heteronormativo às mulheres. Isso vai ser feito também com relação à minoria LGBTQI+, que vai ser, nesse caso particularmente, obrigada a performar, né, a representar determinados papéis para que eles possam ser aceitos na sociedade, ou até no limite para que não sejam presos, ou para que não sejam taxados aí de loucos ou de doentes. No próximo bloco, eu vou entrar, então, em algumas dessas questões, para falar mais especificamente sobre minoria LGBTQI+, o que é essa sopa de letrinhas. Daqui a pouquinho eu volto, então, para falar sobre isso.